E aí, será que dá pra ficar fugindo dos oficiais de justiça pra sempre? O que acontece nesse caso se ninguém conseguir encontrar o dito cujo que tá se escondendo? Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e a gente vai aproveitar aí esse gancho, essa treta que tá rolando aí. Quem tá no Twitter e quem tá no YouTube deve ter acompanhado, deve estar sabendo o maior quebra-pau aí que tá acontecendo entre o PC Siqueira e o Nando Moura. Na verdade é o Nando Moura contra todo mundo, né? Felipe Neto, Leonilce, Cauê Moura, PC Siqueira. Em um determinado momento, né, o PC Siqueira cogitou a ideia de processar o Nando Moura, mas aí ele informou no vídeo que não ia adiantar porque ele já teria diversas pessoas, diversos outros, até youtubers teriam processado o Nando Moura, mas não estariam conseguindo levar adiante esse processo em razão do fato de que ele eventualmente estaria fugindo, estaria se escondendo dos oficiais de justiça. E aí, o que acontece nessa situação? O direito está preparado para resolver esse problema? Antes de entrar necessariamente no mérito do vídeo, eu só quero fazer dois pequenos parênteses. A primeira consideração que eu quero fazer é que, como existencialista, eu não acho muito coerente você emitir juízo de valor sobre as pessoas, falar sobre as pessoas em si. Eu acredito mais que as pessoas, ou os adjetivos que essas pessoas merecem, a gente tem que extrair mais do que elas fazem, das obras que elas fazem. Então, basicamente, eu não estou aqui para emitir juízo de valor sobre o Nando Moura, sobre o PC Siqueira, sobre ninguém. Eu estou aqui apenas abordando alguns fatos ou alguns atos, algumas coisas que essas pessoas podem ter feito ou não, e trazer algum conhecimento jurídico para vocês, explicar alguma situaçãozinha e tal. Enfim, divulgar um pouquinho a ciência do direito. E o segundo ponto é que, mesmo não querendo emitir juízo de valor sobre as pessoas, é uma coisa que eu vou começar a fazer cada vez mais. Eu vou usar o meu canal para atacar argumentos e ideias, e muitas dessas ideias que eu quero atacar, principalmente fake news, revisionismo histórico e groselhas assim realmente ridículas, que às vezes vão de encontro, assim, que contrastam com todo o conhecimento que a gente tem de filosofia, de direito e de história. E o Nando Moura é sim uma pessoa polêmica, é uma pessoa que esbanja um conteúdo muito tóxico nas redes sociais, e eu tô achando muito bacana, na verdade, que várias pessoas estão aí se unindo, estão querendo bater de frente, sabe? Tentar, poxa, não é assim, você não vai crescer em cima dos outros só fazendo isso, você não vai continuar mentindo. Poxa, algumas pessoas aí já devem ter visto um vídeo da Nilce, do Leon, em que eles rebatem os argumentos do Nando Moura. Poxa, é simplesmente uma sua fantástica, sabe? E eu acho que é legal as pessoas fazerem isso, eu acho que é legal as pessoas tentarem colocar os pingos nos is e tentar trazer de novo a normalidade para a história e para os fatos, e não deixar que, de repente, uma narrativa que destoa completamente dos conhecimentos que a gente tem de história, de filosofia, de ciências, acabe ditando e se tornando até uma quase verdade. Aquela história, sabe, de uma mentira 1000 vezes repetida que acaba virando uma verdade. Então a gente não pode deixar essas mentiras serem repetidas aí à exaustão e não fazer nada, ficar quieto. Então no nosso canal aqui no Diretas de Direito, a gente vai começar a abordar algumas coisas assim, inclusive vai vir algumas surpresas bastante interessantes. Eu tô gravando um vídeo aí em parceria com dois amigos meus, dois historiadores da USP, e um inclusive também é graduado em Direito. A gente vai fazer um vídeo bem bacana aí mais pra frente, vai ser um vídeo bem legal, uma colaboração bem legal. E é isso aí, vamos falar agora do vídeo de verdade. Eu não sei a natureza desses processos que estão acontecendo, eu não sei se são processos de natureza civil, se são processos de natureza penal, mas eu vou tentar fazer uma abordagem bem rápida para vocês entenderem. O que acontece se uma pessoa, por exemplo, ela fica fugindo de um oficial de justiça, ela tem o endereço dela, mas ela nunca está em casa, ou ela vai para casa de outra pessoa e o oficial de justiça não consegue encontrar essa pessoa. Bom, como eu disse que eu não sei qual é a natureza do processo, vamos imaginar as duas situações, em que você esteja movendo uma ação civil, uma ação por danos morais, e uma ação penal. Provavelmente essas ações na esfera penal são ações que sejam ou de calúnia, ou de injúria, ou de difamação. A calúnia, basicamente, é você imputar uma conduta criminosa a alguém. É, por exemplo, você falar, poxa, fulano de tal matou ciclano. E isso aí, a não ser que seja uma verdade, se você imputar um crime a uma pessoa, se você falar que essa pessoa cometeu um crime, você está caluniando ela e você pode responder pelo crime de calúnia. A segunda hipótese é a difamação. É você falar mal de uma pessoa, mas não necessariamente está dizendo que ela está cometendo um crime. É como você, por exemplo, falar, poxa, fulano está traindo a esposa e tal. Isso aí, independente de estar acontecendo ou não, é uma difamação. É quando você fala coisas que uma pessoa está fazendo que podem ser mal vistas para aquela pessoa.
E a terceira hipótese, que é a injúria, é quando você xinga, você ofende diretamente a honra daquela pessoa. Via de regra, se você entrar com uma ação penal, e eu tenho até um vídeo que fala sobre qual é o caminho de uma denúncia até virar uma ação, vai ser uma ação penal que vai tramitar no juizado especial criminal. A não ser que a única hipótese em que uma dessas ações vá tramitar diretamente, vai começar diretamente na justiça comum, é se você cometeu uma injúria racial. Se você, além de estar ofendendo a pessoa, ofender ela em razão da etnia, em razão da procedência, em razão da religião, alguma coisa nesse sentido. Então, eu não sei qual é a natureza dessa injúria, né? Então, mas se for uma injúria dessa aí, ela vai lá para a justiça comum, mas eu já falo da justiça comum. Basicamente, no juizado especial e na justiça penal em geral, até na comum, a regra é, quando alguém move uma ação contra a pessoa, essa pessoa ela precisa ser citada. A citação é como se fosse uma espécie de intimação. É a primeira intimação. É a intimação que você recebe, que você toma ciência de que há um processo penal contra você. Essa citação, via de regra, ela tem que ser feita por oficial de justiça. E como que ela se procede lá no juizado especial criminal? O oficial de justiça tenta notificar aquela pessoa diversas vezes. Se ele não encontra essa pessoa diversas vezes, ele vai fazer um atestado, vai fazer uma certidão e o juiz vai remeter aquele processo para uma justiça comum. Por que vai acontecer isso? Porque no juizado especial ele tem uma série de limitações. O juizado especial ele serve para fazer as ações mais rápidas, mais céleres e tal. E como você não conseguiu engatar de cara uma ação para ela tramitar rapidinho, ele vai acabar sendo remetido para a justiça comum. E na justiça comum, como que é feito? Tanto se você entrar direto com a injúria racial, ou se ela vier no caso desse encaminhamento do juizado especial criminal. Lá na justiça comum, a mesma coisa, o cara vai tentar com o oficial de justiça e não conseguiu. Ou então veio porque não conseguiu com o oficial de justiça do juizado especial. Qual que é a segunda hipótese que você vai ter? Existe uma modalidade de citação que a gente chama de citação por hora certa. O oficial de justiça, por exemplo, ele sabe onde a pessoa mora, chega lá, nunca encontra o cara. Ou ele sabe que ele está na casa da mãe dele, chega lá e nunca encontra o cara, eu falo que ele não está. O oficial de justiça vai chegar e vai falar com algum vizinho, ou com a pessoa que mora na casa, com o tio, com o irmão, com qualquer coisa, e vai falar assim, olha, amanhã tal horas eu vou voltar na residência e vou proceder à citação dessa pessoa. Se essa pessoa estiver aqui ou não, ela vai ser considerada citada para o processo. Então o que vai acontecer? No dia seguinte ele vai voltar e as pessoas que estiveram ali, que tinham obrigação de avisar o cara que o oficial de justiça vai voltar e tal, eles podem avisar, ou o cara pode saber e pode continuar querendo fugir, pode até sair da cidade, da comarca, não interessa. O oficial de justiça vai voltar naquele lugar, vai ou fazer a citação da pessoa, se a pessoa resolveu aparecer, ou então ele vai tomar por termo, vai constar numa certidão tudo o que aconteceu e vai dar por citada aquela pessoa e o processo daí pode começar. Ah, mas o processo vai ter sem ninguém, vai ter ninguém se defendendo e tal. Nesse caso, o juiz costuma nomear um defensor dativo, caso não apareça nenhum outro advogado depois dessa citação não cumprida. Então assim, um advogado sim vai defender os interesses da pessoa, mesmo que esse advogado também não consiga falar com a pessoa. Mas ele vai olhar as provas, vai ver os fatos e vai tentar até defender a pessoa. Não é o caso, por exemplo, que se tiver acontecendo isso, seria com o Nando Moura, porque eu acho que ele tem advogado, se não me engano até o irmão dele é advogado e tal. Então, se ele acabar recebendo uma citação por hora certa, que é o que vai acabar acontecendo quando uma pessoa fica se escondendo e tal, provavelmente depois ele vai acabar aparecendo, ele vai acabar indo ao processo com o seu advogado para poder se defender de uma maneira melhor e mais eficaz. Existe uma terceira modalidade de citação que a gente pode falar rapidamente, que é a citação por edital. Essa citação por edital, ela geralmente ocorre quando você entra com uma ação criminal, mas você não tem ideia de onde a pessoa mora. Então não tem nenhum lugar pro oficial de justiça ir. Ou então, por exemplo, o oficial de justiça vai no lugar, poxa, essa pessoa não mora aqui mais há 12 anos, ninguém sabe onde está, papapá, essas coisas assim. Aí você vai fazer uma citação por edital, que você vai fazer um edital, vai colocar no fórum, vai publicar nos jornais, vai publicar no diário oficial e essa pessoa vai ser citada por edital. Tudo isso eu falei porque existe uma certa discussão que até tentaram já fazer a citação por hora certa no juizado especial criminal, mas a maioria das pessoas entendem que ela não é cabível. Já se for uma ação na justiça civil, porque toda vez que você ofende a honra, você calunia alguém, você também está causando um dano à honra subjetiva daquela pessoa. E esse dano é passível de indenização. Então, além dessas pessoas entrar com essa ação na esfera penal, provavelmente elas também vão entrar com a ação na esfera civil. E na esfera civil, se esse valor for superior a 40 salários mínimos, que eu acho que vai dar 30 e poucos, mas eu vou deixar na tela aqui o valor. Aí você vai para a justiça comum. Se for inferior, você vai para o juizado especial civil. No juizado
juizado especial civil e na justiça civil, a coisa é um pouco mais tranquila. Você manda pelo correio, por AR, com carta registrada. Então, se alguém receber a correspondência, você faz a citação. Só que se essa correspondência aí 2, 3 vezes voltar e ninguém encontrar, aí você manda o oficial de justiça e citar aquela pessoa, tanto no juizado especial quanto na justiça civil comum. Se o oficial de justiça não conseguir encontrar essa pessoa, ele vai novamente fazer o mesmo procedimento. Ele vai fazer a citação por hora certa e essa pessoa vai ser considerada intimada, né? Vai ser considerada citada para se defender nesse processo. Então, basicamente, é isso. Dá para fugir do oficial de justiça? Dá para fugir, dá para evitar. Só que, na verdade, isso só vai protelar, atrasar a resolução daquele conflito. Só vai atrasar uma eventual sentença que vai condenar ele. E tem um outro pequeno porém também, né? Quem julga um fato é um juiz, é uma pessoa, é um ser humano e é uma pessoa que absorve elementos que estão acontecendo em volta do processo e tal. E essa pessoa pode acabar, assim, subjetivamente, sem ela até mesmo perceber, criando uma até antipatia pelo fato da pessoa estar se escondendo, estar se esquivando da justiça. Então, às vezes, isso pode ser até duplamente ruim, né? Além de só atrasar o processo, vai acabar, às vezes, criando uma má impressão no juiz que vai sentenciar o seu caso. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê seu like aí, compartilhe para chegar nas pessoas e a gente se vê no próximo Diretas de Direito.